Boa noite a todos. Na condição de presidente de Comissão de Finanças e Orçamento, dou por aberta a audiência pública para apresentação das metas fiscais do município de Benedito Novo, relativas ao primeiro quadrimestre do exercício financeiro de 2025, em cumprimento ao disposto no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Registro presença: vereadores Andréia, Maicon, Valdir, Ederson, Andréia, Kelly, Nilza e Alexandre, e o público presente. Passo a palavra para a contadora do município, senhora Alessandra Simeone Vitter, para que proceda a apresentação. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Boa noite. Como a vereadora já veio comunicar, a gente vai dar sequência aqui na apresentação da audiência pública para verificação, avaliação do cumprimento das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2025. Vamos lá. Essa apresentação tem como intuito demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2025, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. O parágrafo 4º, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstra e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no primeiro parágrafo do artigo 166 da Constituição, o equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Vamos lá então. Começando aqui, a gente vai apresentar as receitas arrecadadas no exercício de 2025. Feita uma separação entre receitas correntes de capital e o total das receitas. Totalizando aqui, né, o primeiro quadrimestre, as receitas correntes fecharam em R$ 20.827.013,03. Separando por mês. Alessandra, desculpa, tu dá um F5 que daí a gente pode, o quadro fica maior para você. Sim. Tá? Que daí fica melhor para a gente visualizar, né? Desculpa atrapalhar, mas daí, né? Ótimo. Muito bem. Isso. Agora sim. É isso. Ficou melhor? Ficou bem melhor. Sim. Tá. Beleza. Então, separando por mês, né? Começando ali com janeiro, as receitas ficaram em R$ 4.411.068,41. Destrinchando um pouquinho do que são essas receitas ali no mês de janeiro, depois vou fazer o fechamento do quadrimestre. Separados em impostos, taxas e contribuições. R$ 200.436,07. Outras contribuições, R$ 37.534,61. Receita patrimonial, R$ 102.902,43. Receita de serviços, R$ 11.090,50. Transferências correntes, que ali são nossos principais recursos, Fundeb, emendas, entre todas as nossas receitas em si, R$ 4.051.924. E outras receitas correntes e demais, né, que não estão classificadas acima, R$ 7.180,80. No mês de fevereiro, foi um pouquinho, foi R$ 5.143.346,83. De impostos e taxas de contribuições, 340.510,55. Outras contribuições, 61.152,88. Receita patrimonial, 105.418,68.
Receita com serviços, 30.285,11. Transferências correntes, 4.588,804,50. E outras receitas correntes, 17.175,11. Já no mês de março, teve uma receita bem parecida. Fechamos em 5.126.305,92. Compondo esse total, impostos, taxas, contribuições 529.533,6,50, contribuições 71.980,39, receita patrimonial 115.824,84, receita de serviços 34.847,87, as transferências correntes 4.272.503,51 e outras receitas correntes 101.612,81. Já no mês de abril, fechando o quadrimestre, tivemos a maior receita entre os 4 meses, de 6.146.291,87. Compondo esse total, impostos, taxas e contribuições 1.936.156,90. Outras contribuições 114.536,77. Receita patrimonial 92.490,63. Receita de serviços 33.152,81. Demais transferências correntes 3.946,113,62. Outras receitas correntes não classificadas acima 23.841,14. Fechando o primeiro quadrimestre da seguinte forma: total das receitas correntes 20.827,013,03, com a seguinte composição de impostos, taxas e contribuições 3.006.640,02. Outras contribuições 285.204,65. Receita patrimonial 416.636,58. Receita de serviço fechou 109.376,29. Das transferências correntes 16.859.345,63. Outras receitas correntes não classificadas acima 149.809,86. Agora, das receitas também que compõem, o total das receitas, falando um pouquinho das receitas de capital, que inclui as operações de crédito. Então, aqui, mais resumidamente, tivemos no primeiro quadrimestre um total de 2.344.388,83. Em março tivemos uma operação de crédito de 2 milhões. Em janeiro, uma transferência de capital de 344.388,83. Ficando a seguinte composição: total das receitas do primeiro quadrimestre fechou em 23.171.401,86. Composição mês a mês. Tivemos aqui um avanço crescente entre os meses, ali, sendo o maior o maior faturamento no mês de março. Janeiro ficou em
só um pouquinho. Janeiro ficou em 4.755.457,24. Fevereiro em 5.143.346,83. Em março, 7.126.305,92, considerando a operação de crédito. E em abril, 6.146.291,87. Então, para as receitas primárias acumuladas, a gente tem uma dedução e ficou no seguinte resultado: 20.042.822,16, que é usado para base de cálculo para avaliação de cumprimento de metas, que é um cálculo que vamos ver a seguir. Passando aqui, só para não sei se vocês conseguem visualizar bem a questão ali do gráfico, falar um pouquinho em gráfico do que compõe as nossas receitas, né? O maior percentual, como vocês podem ver ali, é o FPM, que é o Fundo de Participação entre os Municípios. Logo em seguida vem o ICMS, FPM 26,9%. O ICMS 23,5%. Em terceiro lugar, o Fundeb, de 11,8%. Em quarto lugar, as outras receitas correntes, de 10,5%. É isso? Claro, temos outras também receitas ali que a gente não pode esquecer, que é o IPTU, ICMS, ITBI, Imposto de Renda, as contribuições, receitas com aplicações financeiras, ITR, IPVA e outros impostos ali também. Aí outra separação de receitas, mas por modalidade. Então, as transferências correntes são a nossa principal fonte de recursos, que são os recebidos, né, de fundos e outras receitas patrimoniais também tem um pequeno percentual de 2,5%. Demais contribuições 1,4%, aí podem entrar doações, entre outros, né? Impostos, taxas de melhorias, aí pode entrar taxa do lixo, entre outros, né? 14,4%. Demais receitas correntes 1,3%. Então, esse é o mesmo gráfico, só que separado por modalidade de receita. Aqui eu vou entrar um pouquinho no mérito de falar sobre conceitos, porque os anos ali vão vir bastante falar sobre despesas correntes primárias e as de capital. Resumindo ali para vocês, como ficam as despesas primárias correntes, são gastos com pessoal, custeios da máquina pública, benefícios previdenciários, etc. E as despesas primárias de capital são investimento em infraestrutura, obras, aquisição de equipamento, etc. também. As despesas primárias são os gastos públicos que não incluem os juros da dívida, sendo que um indicador importante para avaliar a saúde financeira do governo e a sustentabilidade das contas públicas. Então, vamos dar uma olhadinha agora sobre as despesas primárias. Então, como eu já tinha comentado, as despesas primárias não incluem os juros da dívida, né, dívida pública, mas compõem todas as outras despesas, né? Nessa classificação aqui das despesas, eu vou um pouco esmiuçar para vocês como ficou o resultado primeiro do quadrimestre, depois eu vou fazer o comentário ali que é o mês a mês. Vamos lá.
Novamente, a gente separa do que é despesas correntes do que são despesas de capital. Como despesas correntes, primeiro quadrimestre fechou com despesas de 17.125.173,61, com encargos pessoais e sociais 8.402.467,47. Juros de encargos de dívidas 220.429,69. Operações e despesas correntes 8.502.276.276,45. Vamos separar aqui por mês. Em janeiro, o total de despesas correntes fechou em 2.553.199,70. Desse valor, com pessoal e encargos sociais, 1.647.371,82. Juros, encargos de dívida, do 36.307,12. Outras despesas correntes, 869.520,76. Em fevereiro, encargo com pessoal ficou em 2.178.181,69. Juros e encargos de dívida 111.775,60. Outras despesas correntes 2.526.683,13. Março, fechamos ali as despesas correntes em 4.900.908,77. Despesa com pessoal em março 2.386.913,91. Juros e encargos de dívida 36.206,66. Outras despesas correntes são as despesas para manutenção, né, de outras, conserto de máquinas, etc., né, são outras despesas que não envolvam o pessoal, né, 2.477.788,20. Em abril, fechamos ali o total das despesas correntes em 4.854.424,72. Encargos pessoal e encargos sociais 2.190,05. Juros e encargos de dívida 36.140,31. Outras despesas correntes 2.628.284,36. Então, compondo ali com as despesas correntes totais, né, fechou em 17.125.173,61, conforme já mencionado anteriormente. Partindo dali, vamos com despesas de capital, que são as chamadas despesas com investimento e amortização da dívida. Então, vamos lá. Despesa de capital, fechamos ali com 3.630.147,29. Desse valor, investimento tivemos 3.573.919,72. Amortização da dívida 56.227,32.
Falando mês a mês como ficou esse total de despesas com o capital. Em janeiro, ficou o total de R$ 980,39,86, compondo R$ 966.118,69 em investimentos e amortização da dívida R$ 13.921,17. Fevereiro, R$ 970.795,48. Investimentos R$ 956.781,06. Amortização da dívida foi em R$ 14.014,42. Em março, foi para R$ 1.091.028,15. Investimentos foi R$ 1.077.105,01 e em amortização de dívida R$ 14.103,14. Em abril, encerrando ali o quadrimestre, investimentos R$ 573.916,66 e amortização da dívida R$ 14.189,14. Fechando assim o seguinte totalizador de despesa. Primeiro quadrimestre, R$ 20.755.320,90. Em janeiro, ficou com uma despesa ali total de R$ 3.533.239,56. Para fevereiro, ficou em R$ 5.787.435,90. Em março, R$ 5.992.114,92. Em abril, R$ 5.442.530,52. Abaixo são as despesas primárias que excluem algumas despesas totais. Aqui foi feito, não é possível fazer como o slide anterior que a gente apresentava por unidade, mas a gente fez por modalidade, um demonstrativo da despesa. Então, por modalidade, tivemos a maior parte ali de outras despesas correntes, que são para manutenção da máquina pública, em 41%. Em seguida, logo, são os encargos sociais com pessoal, com 40,5%. Em seguida, são investimentos, 17,2%. Juros, encargos de dívida, 1,1%. E amortização da dívida, representando menos de 1%, 0,3%. Mais uma telinha de conceito, né, para a gente, quem tiver dúvida, né, e quem já sabe, né, fortalecer ali o conhecimento. Resultado primário é a diferença entre as receitas e despesas do governo sem considerar os juros da dívida pública. Foco do resultado primário mede a capacidade do governo de gerar recursos para pagar os juros da dívida. Já o resultado nominal é a diferença entre todas as receitas e todas as despesas do governo, incluindo os juros da dívida. Foco mostra o impacto total do setor público sobre a dívida pública. Avalia se a dívida está aumentando ou diminuindo em termos nominais. Então, o demonstrativo aqui de resultado primário, eu mostrei lá na tela anterior das receitas, o resultado primário, ele exclui algumas receitas, como a despesa também, algumas receitas, mas totalizou a receita primária até o primeiro quadrimestre de 2025 em
20.042.822,16. Já as despesas primárias ficaram em 2.1.735,53. Despesas primárias compõem também ali, importante frisar, os restos a pagar. Teve um total aqui de restos a pagar de 982.916,84, que também compõe esse saldo, que era fora do exercício aqui de 2025. O resultado nominal, esse já inclui aí a dívida, né? O resultado, aqui eu não passei para vocês, desculpa, só deixa eu mostrar para vocês como ficou o resultado primário, então, que é o que exclui, né? Exclui os juros de dívidas, né? Ficou em 41.086,63. Lembrando que a gente tem uma meta para ser alcançada no que zera, né? Diferente do setor privado, né? O público tem a tendência de zerar entre as contas, receitas e despesas. Então, quanto melhor se aproximar desse resultado de zero, ficaria melhor ali a aplicação dos recursos públicos. Resultado nominal de 2025 até o primeiro quadrimestre. Aqui tem um quadrinho, né? Comparando o fechamento de 2024 ao primeiro quadrimestre de 2025. Só um pouquinho aqui. Então, falando da dívida consolidada até dezembro de 2024, estava em 14.054,632, e até o fechamento do primeiro quadrimestre de 2025 ficou em 15.813,655,88. E aí que fala sobre as disponibilidades de caixa também. Fechamento de 2024 ficou em 12.264.187,55, e em 2025, até o primeiro quadrimestre, fechou em 15.485.145,19. Próximo aqui, que fala do bruto também, onde que conta com os restos a pagar, os dois quadrimestres, e os depósitos restituíveis e valores vinculados, que significam as notas extras. Resultado nominal de 2025 ficou aqui, então, em 1.461.308,08. Vamos verificar sobre os índices se foram atingidos ali durante esse período do primeiro quadrimestre. Então, começando com os índices de pessoal. A despesa com o pessoal em janeiro foi de 22.751.062,42 comparado ali com a receita, que foi receita corrente líquida de 59. Quando que eu falo aqui, eu vou só usar que são, esse base aqui é acumulado, tá? Acumulado de 12 meses, tá, gente? Eu esqueci de falar antes para vocês. Quando que eu falo dos índices aqui para cálculo, são baseados nos últimos 12 meses, esses valores, tá? Que é a base de cálculo para a nossa avaliação. Então, acumulado ali nos últimos 12 meses, a receita corrente líquida e a folha, né, ficou em 59.368,46
ficou um percentual aplicado em folha de 38,33%. Existem um limite máximo e um limite prudencial. O limite máximo é de 54% e o limite prudencial é de 51,3%. Janeiro, 38,33%. Despesa com pessoal acumulado em fevereiro, os últimos 12 meses, ficou em 23.191.799,55. Total da receita desses últimos 12 meses em fevereiro acumulada, 59.727.441,06. No mês de fevereiro, o percentual aplicado com o pessoal ficou aqui em 38,82%. Sobe um pouquinho. Em março, despesa com o pessoal acumulado até março dos últimos 12 meses ficou em 23.767.328,34. Do total da receita acumulada desses 12 meses até março, 59.896.321,89. Percentual usado do índice com o pessoal foi para 39,68%, sempre obedecendo, né, o limite máximo e prudencial. Em abril, a despesa com o pessoal dos últimos 12 meses acumulada ficou em 24.409,11. Dessa receita corrente de 58.933,0,87. Ficou um percentual ali de 40,72%. O percentual gasto ali com o pessoal em relação à receita. Isso, como falamos até agora, no Poder Executivo, mas temos uma tabela aqui do Poder Legislativo também. As receitas correntes líquidas são as mesmas, baseadas tanto para o Executivo, tanto para o Legislativo, só os valores aí com despesa do pessoal que vai mudar. E os percentuais, né, máximo e prudencial também mudam. Para o Legislativo, o limite máximo é 6%, limite prudencial é 5,7%. Então, despesa com pessoal acumulada dos últimos 12 meses no Poder Legislativo compõe 465.349,38. Disso ficou um percentual aplicado 0,78. Despesa com o pessoal em fevereiro, acumulada dos últimos 12 meses, 478.552,46. Percentual 0,8. Em março, 491.417,93. Percentual aplicado 0,82. Em abril, 498.363,86. Percentual aplicado 0,85. Vamos ver aqui os índices quando se trata da educação. Então, aqui na educação, fala aqui de 25% da receita, últimos 12 meses, 3.466.660. Despesas para fim, que foi aplicado na educação, 450.414,20. Desse percentual foi aplicado somente 12,99%.
considerando ali que é início do ano, teve contratações ainda de professores e tudo mais. Mas o limite mínimo de aplicação, né, que esse limite mínimo, desde que feche ali durante o exercício, mas que tem que chegar aos 25%. Né? Fevereiro. Só um pouquinho. A receita acumulada ali foi em 7.611.22,39. Aplicada foi 1.399.217,44. O percentual já subiu um pouquinho, foi para 18,38%. Em março, ficou acumulado de 11.141.196,65, sendo aplicado 2.492.739,66, chegando ali o percentual de 22,37%, se aproximando um pouquinho. Já em abril, a receita acumulada aumenta, né? Consequentemente, né? Ficando em 15.683.914,87. E a despesa aplicada, acumulada nesse período, vai para 3.482.46,79. Fechando ali o quadrimestre em 22,20% aplicado na educação. Então, 15.683.914,87 receita acumulada e despesa aplicada para os índices de indicação 3.482.46,79, fechando ali 22,20. Não foi atingido o índice na educação ainda, mas temos período até ali no final do exercício para estar atingindo os 25%. Na saúde, em compensação, né, os índices da saúde são bem assim comparados, né, são todos azuisinhos ali, dizer que os índices foram batidos e superados, né. Falar um pouquinho de mês a mês, como é que ficou esses índices. A receita em janeiro, em 3 milhões, a receita acumulada, né, 3.466.660, a despesa acumulada, acumulado no caso de janeiro não teve acumulado ainda, né, mas é assim que é feito o cálculo. A despesa de 677.855,70 aplicada, né, para o setor da saúde, ficou um percentual de 19,55%, sendo que o limite de aplicação mínimo pede para ser atingido até o final do exercício é de 15%. Em fevereiro, acumulado de fevereiro, janeiro e fevereiro, acumulação, né? Como temos a base de cálculo, 7.611.022,39 foi a receita. Despesa, para o limite de despesas aplicadas, acumuladas, até fevereiro, 2.219.325,07. Já ali atingiu um percentual de 29,16%. Em março, a receita acumulada foi em 11.141.196,65. Despesa para fins de limite aplicado acumulado até então ficou em 3.242.674. Ficou percentual de aplicação em 29,11%. Abril ficou a receita acumulada 15.683.914,87.
despesa acumulada de R$ 3.887.612,27. Percentual de aplicação comparado com a receita ficou em 24,79%, fechando ali o quadrimestre de primeiro quadrimestre, no caso 2025, com o percentual de aplicação da saúde em 24,79%. Então, pessoal, essa seria ali a nossa apresentação do primeiro quadrimestre de 2025. Se tiver alguma dúvida, quiser que envie o material para vocês, a gente tem também alguns demonstrativos de resultado mais detalhados, né? Teria muito números a apresentar todos, mas se quiserem a gente deixa a cópia com vocês, a gente tira todos os valores. Poderias deixar esse material, mandar para um de nós, daí a gente passa para o grupo dos vereadores? É interessante para ser, né? Sim. Lembrar que essa questão dos índices, eu entendo mais por causa da educação, né? Que é o mínimo necessário para você gastar, você tem o poder de gastar 25% mensal, digamos, né? Isso, assim, e daí nem sempre a gente atinge, mas tem tempo até o final do ano para atingir. Sim, é isso aí? Isso, exatamente. E a saúde, ela é 15%, né? É 15%, mas Isso. sempre supera quase. Exato. É porque justamente também a saúde demanda muito, né? A educação. Eles sempre dizem que a educação é o primo rico, né? Assim, né? Mas só que é difícil, né? Só que também tem muita demanda, é claro que daí também, né? Mas enfim, essa é a ideia, né? Com certeza, sim, aí também entra, eu sei que foi comprado um veículo, não lembro se caiu em abril ou se vai cair agora em maio. Não sei isso. Para educação e cultura, alguma coisa relacionada a isso, né? Daí já vai também. Ele realmente não é só folha, né? Investimento de construção, Sim, materiais, sim. né? É isso, pessoal. Sendo isso, então, eu quero agradecer então ao setor de contabilidade pelos dados e as informações passadas, né? Obrigada, Alessandra. Agradeço a presença de todos também, com votos de uma semana abençoada para todos, e dou por encerrada a presente audiência pública.